a história do nosso planeta não começa com terra firme, mas sim com poeira e gás, tipo um rodamuinho cósmico vagando pela imensidão do espaço. Imagine uma nuvem caótica, restos de uma estrela que já era, sabe, tudo junto e misturado pela força da gravidade, tipo um ímã gigante. Essa bagunça toda era o ingrediente principal para o surgimento da Terra. Essa era a Terra há bilhões de anos, um verdadeiro inferno astral pegando fogo, bombardeada por asteroides e cometas sem parar. A superfície, um mar de magma, com vulcões cuspindo lava para todo lado, tipo um filme de desastre. Aí, com o tempo, a Terra foi dando uma esfriada e uma casquinha fina começou a se formar na superfície, tipo quando você deixa o brigadeiro esfriar. Mas essa crosta era frágil, quebrava fácil com o calor de dentro do planeta e com as pancadas que vinham de fora. Essa casca, toda esburacada e se refazendo por causa dos vulcões, foi o primeiro passo para a formação dos continentes, saca? Os vulcões tiveram um papel importantíssimo, tipo um arquiteto da Terra primitiva. Imagina o calor, era de fritar um ovo no chão. Rocha derretida escorrendo para todo lado, rios de lava desenhando a cara do nosso planeta. Essas primeiras ilhas de terra não lembravam em nada os continentes que a gente conhece hoje. Eram pedacinhos pequenos, quebrados e instáveis, tipo um quebra-cabeça inacabado. Pequenos, instáveis, mudando de lugar toda hora. A superfície da Terra era pura agitação, movida pelo calor lá de dentro, tipo uma panela de pressão. Mas, nessa zona toda, as sementes do nosso mundo atual começaram a brotar. Esse ambiente agitado preparou o terreno para a formação de massas de terra mais firmes, tipo a base de uma casa. Esses primeiros pedaços de terra, batendo uns nos outros e com a ajuda dos vulcões, foram se juntando, crescendo e finalmente viraram os continentes que a gente vê hoje. Demorou milhões de anos, mas eles chegaram lá. Ao longo de eras, a camada externa derretida da Terra esfriou e se solidificou, criando a primeira estrutura do planeta, a crosta. Esse processo não foi nada rápido. Tipo um arroz de festa, demorou milhões de anos para que a superfície se tornasse estável o suficiente para formar uma crosta sólida. O processo de resfriamento foi influenciado por vários fatores, incluindo a distância do planeta ao Sol e sua composição inicial. Essa crosta, longe de ser uma casca única e sólida, que nem um ovo de Colombo, foi dividida em inúmeras peças, as placas tectônicas. Essas placas eram como peças gigantes de um quebra-cabeça, cada uma com seu próprio formato e tamanho, sabe, cada macaco no seu galho, encaixando-se para cobrir a superfície da Terra. Essas placas, flutuando sobre o manto semi-derretido abaixo, começaram uma dança lenta e constante. Parecia até aqueles carnaval fora de época. O calor do manto causava correntes de convecção que agiam como esteiras rolantes, movendo as placas em diferentes direções. Imagine uma panela de caldo grosso fervendo no fogão, tipo um feijão tropeiro, bem consistente. O calor de baixo faz o caldo borbulhar e se agitar, igualzinho ao manto da terra. O movimento dentro do caldo é caótico, parece até bagunça de criança, mas segue um padrão impulsionado pela fonte de calor. Os pedaços de comida no caldo, se empurrando e batendo, parecem aqueles empurra-empurra de domingo no metrô. Eles representam as placas tectônicas da Terra. Esses pedaços se movem, às vezes colidindo, às vezes se afastando, assim como as placas na superfície. Essas primeiras placas, impulsionadas pelo calor interno da Terra, colidiam umas com as outras, se separavam ou deslizavam umas sobre as outras. Era um bate e volta constante.
Esse movimento constante era uma força poderosa, moldando a superfície do planeta de maneiras dramáticas que nem novelas das 8. Esses movimentos, conhecidos como placas tectônicas, tornaram-se a força motriz por trás da formação de continentes, cadeias de montanhas e bacias oceânicas. Com o tempo, essas características geológicas se tornariam a base para os diversos ecossistemas que vemos hoje, uma verdadeira salada mista de ambientes. A superfície da Terra, longe de ser estática, era uma paisagem dinâmica e em constante mudança. Tipo, obra de prefeitura, nunca acaba. Essa mudança constante é uma prova das incríveis forças em ação sob nossos pés, remodelando continuamente o mundo em que vivemos. Enquanto as placas tectônicas continuavam sua dança lenta, elas colidiam e se fundiam repetidamente, tipo um jogo de empurra-empurra geológico. Ao longo de milhões de anos, essas colisões uniram as massas de terra dispersas, formando um único e gigantesco supercontinente, Pangeia, a mãe de todos os continentes. Imagine um quebra-cabeça, tipo aqueles bem desafiadores da Grow, com cada peça representando um continente diferente. Com o tempo, essas peças se encaixam lentamente, como num jogo de paciência, formando finalmente a imagem completa. Pangeia. Pangeia, cercada por um imenso oceano global chamado Pantalassa, reinou absoluta na Terra por milhões de anos, tipo um império colossal. Este supercontinente, porém, estava longe de ser uma coisa parada, igual a um pastel de feira esfriando. As mesmas forças que criaram a Pangeia continuavam fervilhando sob a superfície como uma panela de pressão prestes a explodir. Essa constante atividade tectônica, essa fervura toda, acabaria por levar à fragmentação do supercontinente, como um bolo que se parte depois de assado. Há cerca de 200 milhões de anos, o coração da Pangeia começou a se partir. Este evento monumental marcou o início de uma transformação dramática na superfície do nosso planeta. Impulsionadas pelo imenso calor do interior da Terra, fissuras maciças ou rachaduras dividiram o supercontinente. Essas fissuras eram como cicatrizes gigantes, rasgando a Terra e remodelando o mundo como o conhecemos. Pense no movimento das placas tectônicas como um daqueles forrós bem animados, só que em câmera lenta, ao longo de milhões de anos. Rocha derretida, subindo do manto, entrou em erupção ao longo dessas fissuras, criando novas terras e empurrando os continentes fragmentados para longe. Este processo, ao mesmo tempo destrutivo e criativo, que nem um samba-enredo, levou à formação de novas características geológicas. Imagine uma rachadura aparecendo em um lago congelado, tipo aqueles que se formam na Serra Catarinense durante o inverno. O gelo se divide e se move, assim como as massas de terra da Pangeia. À medida que o gelo continua a se separar, a água de baixo sobe, congelando e alargando a lacuna. Isso é semelhante a como a rocha derretida debaixo da crosta terrestre empurrou através das fissuras na Pangeia, tipo quando o pessoal faz a queima de fogos no Réveillon. Da mesma forma, rocha derretida do manto da Terra subiu pelas fissuras na Pangeia, empurrando os continentes recém-formados para mais longe. Essa força implacável, como a torcida do Flamengo empurrando o time para a vitória, levou os continentes a se afastarem uns dos outros. Essa separação não foi um evento único, mas um processo lento e prolongado que durou milhões de anos, tipo a construção da Transamazônica. Os continentes se moviam a um ritmo de meros centímetros por ano, mas ao longo do tempo geológico esse movimento foi profundo. Os fragmentos da Pangeia, agora continentes individuais,
começaram sua longa jornada pelo globo. Uma jornada que continua até hoje, como as festas de carnaval que se espalham pelo Brasil. O movimento dessas massas de terra moldou a geografia da Terra e continuam a influenciar a natureza dinâmica do nosso planeta. A separação da Pangeia não foi o fim da história. As placas tectônicas da Terra, eternamente inquietas, continuaram a se mover, tipo um samba geológico sem fim. Esses movimentos, medidos em meros centímetros por ano, são imperceptíveis para nós, réis mortais, mas têm consequências profundas ao longo do tempo geológico, tipo a formação do Grand Canyon, só que em câmera lenta. Pense em um vídeo em time-lapse de uma cidade movimentada, tipo São Paulo na hora do rush ou Rio de Janeiro no carnaval. Em velocidade normal, vemos apenas um instante, tipo uma foto tirada na praia de Copacabana. Mas em velocidade acelerada, vemos prédios sendo construídos, ruas sendo redirecionadas e a cidade em constante evolução, tipo as obras da linha 6 do metrô, ou aquele prédio que não acaba nunca na sua rua. Da mesma forma, a tectônica de placas, bem devagarinho, remodela nosso planeta ao longo de milhões de anos, tipo a novela das 8, mas geológica. Os continentes se separaram, colidiram e se remodelaram, formando novas cadeias de montanhas, bacias oceânicas e ilhas, tipo um quebra-cabeça gigante em constante movimento. A superfície da Terra, longe de ser estática, era uma tela dinâmica, constantemente moldada e remodelada pelas forças profundas de seu interior, igualzinho a uma obra de arte inacabada. A dança contínua das placas tectônicas teve um impacto profundo na superfície da Terra. Quando continentes colidem, a pressão colossal dobra e enruga a crosta terrestre, erguendo cadeias de montanhas imponentes como o Himalaia, que nem de brincadeira a gente escala tudo num fim de semana. Por outro lado, quando as placas se separam, criam vales e fendas, tipo um rasgo na camisa da Terra, que podem se alargar e formar novas bacias oceânicas, igualzinho quando a gente estica um elástico. Imagine, por exemplo, dois tapetes sendo empurrados um contra o outro, sabe? Não é igual quando a gente tenta guardar tudo debaixo da cama? As bordas se dobram e enrugam, criando uma mini cordilheira tipo a Serra da Mantiqueira em miniatura. Da mesma forma, a imensa pressão do choque entre continentes cria montanhas gigantescas que deixam até o pão de açúcar com inveja. E não podemos esquecer dos vulcões, outra demonstração espetacular da força das placas tectônicas. Eles entram em erupção, principalmente nos limites das placas, cuspindo rocha derretida, cinzas e gases, que nem um dragão soltando fogo. Apesar de destrutivas, essas erupções são essenciais para moldar a Terra, criando novas terras e enriquecendo o solo, tipo adubar a terra para plantar umas flores. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma prova da constante atividade tectônica da Terra. Essa zona, marcada por frequentes terremotos e erupções vulcânicas, contorna os limites de várias placas tectônicas. As constantes colisões e subducções nessa região a transformam num verdadeiro caldeirão de atividade geológica, tipo panela de pressão. Imagine uma falha geológica como uma rachadura na beirada de uma mesa de jantar. Ao empurrar a mesa, a pressão aumenta ao longo dessa rachadura, como se fosse a placa de Nazca encontrando a sul-americana. De repente, a mesa dá um solavanco, liberando a energia acumulada igualzinho a um terremoto. É basicamente assim que os terremotos acontecem nos limites das placas tectônicas. Esses terremotos e erupções vulcânicas, apesar do potencial destrutivo, são um lembrete da força colossal que existe debaixo dos nossos pés, tipo um dragão adormecido.
Eles mostram que nosso planeta é um sistema dinâmico, né? Sempre em transformação, que nem as dunas do Jalapão. As placas tectônicas da Terra estão em constante movimento. Uma dança lenta e implacável que continuará por bilhões de anos. Embora não possamos prever o futuro com certeza, podemos fazer suposições fundamentadas sobre como a superfície da Terra poderá mudar. Assim como a Pangeia se formou a partir da colisão dos continentes, os cientistas preveem que os continentes atuais eventualmente se unirão novamente, formando um novo supercontinente tipo um Pangeia 2.0. Este ciclo de formação e fragmentação de supercontinentes, tipo um quebra-cabeça gigante, provavelmente ocorreu várias vezes ao longo da história da Terra. O Oceano Atlântico pode se alargar, enquanto o Oceano Pacífico diminui, sabe, né? Igual quando a gente estica um elástico. Novas cadeias de montanhas podem surgir, enquanto outras se erodem, tipo os nossos dentes, né? Desgastam com o tempo. A superfície da Terra, longe de ser estática, continuará a evoluir, impulsionada pelas forças implacáveis das placas tectônicas, tipo de uma panela de pressão geológica. Desde o seu nascimento flamejante lá nos primórdios do universo até os dias de hoje, a Terra tem sido um planeta em constante transformação, tipo um belo baião, sempre em movimento. Os continentes que conhecemos hoje, a América do Sul, a África, a Europa, todos juntinhos, são apenas um retrato momentâneo, tipo uma selfie no meio do carnaval. Um único quadro em um filme que está sendo exibido há bilhões de anos. Enquanto nos maravilhamos com a beleza e a diversidade do nosso planeta, com cada cantinho, da floresta amazônica aos lençóis maranhenses, devemos também lembrar que é um sistema dinâmico, em constante mudança, que nem a roda gigante na festa do peão de Barretos. Os continentes continuarão a se mover como numa dança lenta e constante. Montanhas vão surgir e desaparecer, tipo mágica, e a superfície da Terra será remodelada, igualzinho quando fazemos um bolo de rolo. Compreender esses processos geológicos, todas essas mudanças, nos permite apreciar o imenso poder que molda o nosso planeta, essa bola gigante onde vivemos, e nos preparar melhor para as mudanças que estão por vir, tipo se preparar para o próximo São João.